Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Kailash Podia. Eu sou a Kátia Briz, terapeuta, e aqui nesse canal a gente fala de terapias. E hoje, especificamente, a gente tem um programa aí que é do meu trabalho voluntário de Reiki e que ao invés de termos palestra, porque eu não tenho espaço hoje, melhor, eu tenho espaço para palestra, mas eu não tenho espaço para as pessoas ficarem aguardando, porque aonde seria a palestra é onde eu atendo. Então, por conta disso, a gente está fazendo aí a série de vídeos. E aí, é claro que esses vídeos servem para eles, servem para vocês e para todos aqueles que vocês se lembrarem, porque pode tocar aqui no coração de vocês. Então, sintam-se à vontade de encaminhar esse vídeo para cada um deles. Toda semana a gente vem com um vídeo, como se fosse, como eu disse, a palestra, e nesses vídeos a gente traz diversas informações. Um pouco da metafísica e também traz um pouquinho da psique, traz um pouquinho do nosso emocional, um pouco de conhecimento para você começar também a despertar aí o seu interesse em olhar para dentro de si, para que você possa, eu vou chamar de curar. Eu não gosto de usar essa palavra, mas quem se cura é você mesmo. Não foi o remédio, foi o médico. Não foi, é você. É sempre a gente. Não tem o médico, não tem o remédio, tem Deus, claro, Deus criador, como você quiser chamar. Mas o que a gente precisa lembrar é que a gente, é a nossa fé, isso, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte está dentro da fé. Claro, tem que fazer. Se tem uma alimentação adequada, tem que fazer uma alimentação adequada. Se precisa fazer repouso, tem que fazer repouso. Se precisa fazer exercício, precisa fazer exercício. Tem que seguir as recomendações. Aí a gente precisa sempre acreditar que sempre tá tudo certo, que sempre é o melhor para nós. Mesmo quando é uma doença muito tensa, muito difícil para cada um de nós, precisamos lembrar que estamos aqui para evoluir, para nosso aprendizado e que mesmo essas doenças elas têm um porquê na nossa vida. E tudo isso sempre pode ser amenizado com a nossa fé. Quando a gente não tem fé, quando a gente se revolta, a probabilidade disso potencializar é maior. Então confiem, tenham fé, acreditem, acima de tudo agradeçam. Tenha fé e agradeça. Ter fé, confiar, é entregar. E eu venho falando isso ao longo e vou repetir todas as vezes. A gente fala que tem fé, mas não tem. Porque se a gente tivesse fé, a gente entregava nas mãos de Deus, do Criador, que aquilo é o melhor para nós naquele momento. Bom, e entrando um pouquinho aqui hoje sobre o nosso papo de hoje, eu vou falar um pouquinho de depressão, luz e sombra e vou contar um pouquinho de uma história para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer é luz e sombras. Então, o que é luz e sombras? Nós estamos num planeta e vivemos na terceira dimensão, num planeta dual, e na terceira dimensão tudo é dual. O que é dual? Eu tenho certo, errado, bom e mal, preto, branco, yin e yang, positivo e negativo. Então, eu tenho sempre as polaridades, isso que é o dual. E dentro das polaridades, a gente tem, como eu falei, o bem e mal, luz e sombras. E aí, então, dentro de nós, tem luz e tem sombras. E nós escolhemos se vamos estar na luz ou na sombra. E conforme as nossas escolhas, a nossa energia oscila e isso reverbera para o universo e traz de volta para a gente. Então, quando eu tô nas sombras, eu propicio que os seres espirituais que também estão nesta mesma faixa vibratória se aproximem de mim. Assim como eu estou na luz, eu propicio que os seres espirituais que estão nessa mesma faixa vibratória se aproximem de mim. Em um dos nossos trabalhos, um dos mentores falou assim: a gente faz. Qual foi a palavra? Bom, eu vou usar as minhas palavras, mas ele quis dizer assim, que quando a gente faz o bem, algumas pessoas falam assim, ai, porque eu faço caridade, que legal. Não, gente, não tem nada de legal. A gente faz caridade e isso, não só caridade, fazer o bem para o outro, isso é uma obrigação. Fazer as coisas corretamente é uma obrigação. Obrigação, por que é uma obrigação? Porque é algo que vai nos levar num caminho da evolução, é algo que faz bem pra gente. Por isso que ele chama de obrigação. Então, a gente deveria sempre buscar fazer o melhor para o outro, independente de... Não é independente, buscar que não... Isso não... não vou fazer uma coisa para o outro, bem, que faz mal para mim, só para agradar o outro. Não é isso. Mas eu sempre penso, né? Peraí, isso daqui vai... Eu gostaria que fizessem comigo? Isso aqui é uma coisa legal? Isso aqui vai machucar? Para daí eu decidir se eu faço ou não, tá bom? Então, olhando por esse lado, nós temos luz e sombras, escolhemos para que lado que nós vamos ficar e com base nas nossas escolhas, na nossa vibração, a gente atrai pessoas, seres encarnados e desencarnados que têm a mesma faixa vibratória. E aí, quando a gente está falando de depressão, é importante que a gente entenda algumas coisas dentro do processo de depressão.
a gente tem dentro da nossa psique, digamos assim, não é só dentro da nossa psique, é no nosso corpo mental. A gente tem lá a nossa história de todas as nossas vidas. E aí, dentro da nossa história de todas as nossas vidas, e o que a gente carrega, né, para aprendizado, enfim, como uma biblioteca, vamos chamar assim, tem lá uma situação que pode ativar o gatilho da depressão. Se é um marco grande que a gente precisa viver, vai ativar. Mas, independente disso, ele tá aqui. E em algum momento vai ser ativado. Por que vai ser ativado? Porque eu preciso trabalhar essa questão. Normalmente, se eu venho com isso, eu preciso trabalhar isso, se tá dentro dos meus acordos, tá? Então, beleza. Então, eu trouxe a depressão para o meu acordo, eu preciso trabalhar essa questão, e aí ocorre uma determinada situação que dispara o gatilho e a depressão vem à tona. Então, o que é importante a gente entender? Primeiro, que ela tá aqui. Alguma coisa vai disparar ela. E a gente tem aprendizados em relação a isso, e tem obstáculos. Eu chamo de obstáculos porque a gente tem algo a enfrentar em relação a isso, tá? E dentro disso, a gente tem pessoas ao nosso redor para nos ajudar, para nos apoiar, que vieram conosco também com a missão de nos ajudar. Agora, depende de nós, porque a escolha é nossa, no fim a escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Depende da gente querer sair dela. Não tô falando que é fácil, e também não tô falando que é difícil. E aí lembra, depressão é algo que tem uma baixa vibração. Então, automaticamente, essa baixa vibração acontece o quê? Eu atraio seres na mesma vibração. E, consequentemente, seres não encarnados e não encarnados, mas principalmente não encarnados, que viveram, enquanto encarnados, uma depressão. E aí eles ficam próximos. E tem aqueles outros que vêm e que ficam falando um monte de coisa na nossa orelha e que a gente pensa que são pensamentos nossos e na verdade não são, mas só que lembra, o que ele faz é potencializar aquilo que já é nosso, porque a depressão tá aqui. E dentro da depressão a gente sabe que tem determinados pensamentos que não são legais, como o de tirar a nossa vida e até a forma de fazer isso. E quando esses pensamentos começam a vir, a gente sabe que tem também, sim, parte nossa, mas a influência deles. Por que eu tô falando parte nossa? Porque aquelas pessoas que nunca pensaram nisso, que amam a vida, quando tem isso, com certeza é influência. A não ser que esteja num processo, de novo, de gatilho, de depressão, tá? Mas é importante a gente entender que tudo isso é possível ser revertido. A gente tem um trabalho aí longo, árduo, mas a gente muda essa vibração. A gente trabalha junto para abrir aí espaço, para abrir o canal, para limpar esses seres que não estão legal aqui do lado, para que a gente possa ouvir o nosso anjo da guarda, mentor, o nome que vocês quiserem chamar, não me importa o nome. O que importa é a gente entender que tem um ser desencarnado que se comprometeu a vir e nos ajudar na nossa trajetória. Então é importante, sim, que ele vai sempre respeitar o nosso livre-arbítrio. Ele vai ficar triste quando as coisas não acontecem como deveriam, mas ele tá ali conosco. Então é importante a gente entender isso para que a gente possa ajudá-lo. Por isso que a gente fala, se abra para a luz do seu anjo da guarda. Por quê? Para a gente ouvir, para a gente entender, para que a gente possa entrar na luz, para que a gente saia desse caminho de escuridão e entre na luz. O Reiki, ele é uma ferramenta muito legal para isso, porque ele trabalha também a desobsessão, ele tem símbolos para desobsessão e ele trabalha o equilíbrio energético. Uma vez que a gente tem equilíbrio energético e chakras equilibrados, a gente melhora essa condição. Ah, mas eu tenho depressão e a gente tem o Reiki a cada 15 dias. Sim, o ideal é ter todo dia? Claro que sim, ajuda, mas claro que sim. Só que eu posso aplicar o Reiki agora. E se você permitir que os seus pensamentos te levem embora, você vai desequilibrar de novo. Então, o trabalho é conjunto, tá bom? E aí, para quem se interessa, quiser, faz o curso de Reiki. Eu dou aula, mas tem outras pessoas que também ministram esse curso. Fiquem à vontade. Mas para quê? Para te ajudar a trabalhar essas energias. Outra coisa que te ajuda a trabalhar muito essas energias e que daí você não precisa de nada é uma oração. A oração que você quiser, que toca no seu coração, tá tudo bem. O importante é que a oração, ela eleva a nossa vibração e ajuda nesse processo. E claro, como eu disse, fé. Fé é extremamente importante. A gente teve, e aí só para vocês entenderem, né, como que essa egrégora trabalha e junto com o Reiki, um pouquinho, tá? Não é detalhado isso, mas é só para vocês entenderem algumas coisas. Nós tivemos um paciente que teve um processo muito forte de depressão. Ele estava dentro do quarto já, acredito, se eu não estou falando besteira, já há mais de um mês, não queria sair do quarto, ou seja, algo deu gatilho,
acionou a depressão e ele ficou bem assim, ruim, vamos chamar assim. Ele não vinha, não passava com a gente, né? Mas chegou através de uma outra pessoa e a gente começou a trabalhar ele. Começou a trabalhar ele à distância nesse primeiro momento, enviando energia à distância, lembra, gente? Energia. Não tem distinção de espaço-tempo e a gente consegue emanar. A energia é como uma oração que eu consigo emanar. E não preciso tacar a pessoa ali pertinho de mim. Então a gente começou com o processo de desobsessão, que é para afastar esses espíritos que estão aqui em volta, que não tá legal, mas que lembra que ele atraiu. E tem os outros que vêm, né, junto por causa da energia. Então, começamos o processo de desobsessão, começamos depois, continuamos não, uma vez limpo, começamos a emanar luz para que ele pudesse se fortalecer, para que ele pudesse fortalecer o pensamento, as emoções, para que o anjo da guarda conseguisse intuir, conseguisse conversar, conseguisse iluminar aquele irmão, que naquele momento, o anjo da guarda não sai do lado, mas ele tá tão baixo que ele tá em outra vibração. E aí ele não consegue, não é nem se equiparar, o anjo não consegue falar, ele não consegue ouvir. Então a gente começa a limpar para elevar a vibração para que consiga ouvir. Uma vez que isso foi possível, a gente começa a equilibrar, né? Porque daí é o rei que já tá começando a se abrir e equilibrando. Então, para se abrir e para equilibrar, para se abrir e para equilibrar. Até que chegou o momento que ele conseguiu sair do quarto. E quando ele saiu do quarto, a gente ficou extremamente feliz até o momento que ele veio nos conhecer. Foi uma delícia. Foi lindo ver aquilo. Até hoje eu olho como uma lição de vida, não só para mim, como para todo mundo. Só que foi só a gente que fez isso? Claro que não. Ele tem a fé dele, ele confia, ele acredita. E ele trabalhou a fé dele para isso. Ele foi lá, gente. Por que disso que eu tô falando isso? Porque só a gente, talvez a gente não conseguisse. A gente ajudou? Sem dúvida nenhuma, mas a família dele ajudou, a fé dele ajudou e querer sair disso ajudou muito mais. Ah, mas então se a pessoa não quer, a gente desiste? Não, de forma alguma. Às vezes ela tá com tanto ser ali, tão obsediada que ela não consegue sair daquilo. Ela nem sabe mais o que é ela e o que não é. Então a gente continua emanando, continua trabalhando. A decisão, lembra, é sempre do irmão, nunca é nossa. Ele vai decidir se vai ficar ou se vai sair desse estado. Se ele vai tomar um passo e para onde ele vai tomar esse passo. Se é para a luz, se é para a sombra, se ele vai se entregar. Mas nada, não é que nada disso importa. Tudo isso importa e é muito forte para a pessoa. O que nós podemos fazer e as pessoas ao redor, podemos ajudar, emanar luz, fazer orações, a gente pode conversar, sim, a gente pode buscar ajudar, principalmente quando é alguém mais próximo, quando a pessoa permite, mas se ela não permite, oração, 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 entendendo que o livre-arbítrio é sempre dela. Mas, como eu disse, é a nossa forma de ajudar. Às vezes a gente tem um amigo, às vezes a gente tem alguém dentro da família, às vezes é a gente mesmo que sofre e muitas vezes nem percebe. Então, independente do que passa aí, lembra que tudo que é da nossa psique, tudo que é do nosso mental e emocional, ele tá gravado no nosso corpo mental e emocional e ele precisa de gatilhos para vir à tona. E ele vem. E quando ele vem, começa o nosso aprendizado. E tem muita gente ali torcendo para que dê certo e muita gente torcendo para que dê errado. Lembra? Dual, luz e sombra, certo e errado, bem e o mal. Então a gente escolhe o lado que a gente quer. Quando a gente está sendo influenciado é difícil? Não temos dúvidas disso. Mas é possível? Sim. Então fortaleça a sua fé. Trabalhe isso dentro de você diariamente. Vai ter dias que você vai cair. Vai ter dias que você vai dar 2, 3, 4 passos para frente. Eu tenho uma pessoa da minha família que toma remédio já há muitos anos, sofre com a depressão. E a gente começou a tratar ela, mal conseguia chegar. E era muito difícil no começo, não queria ficar, porque era muita influência. E o remédio, ele também propicia um pouco disso, né? A gente chama que é como se estivesse sugando. O remédio, ele atrai seres para sugar aquela energia. Mas tem gente que precisa de remédio, continuem com o remédio, não é? O remédio não é o ponto focal, tá? O ponto focal ainda, sim, é a fé. Só que quando a gente tá desse jeito, a gente se desespera e a gente, como eu disse, a gente fala que tem fé e muitas vezes cai.
E aí nós fomos trabalhando ela e conversando com ela, fortalece a sua fé, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, acredita. Em quem que você acredita? Você acredita na santa, em Deus? Como eu disse, gente, não importa, desde que nós tenhamos fé. E a gente foi conseguindo limpar um pouco daqueles seres que tá em volta. Ela tá com a gente ainda, já tem mais de 2 anos, outra pessoa hoje, mas a gente continua emanando luz para ela. Por quê? Por conta desse tema aqui do remédio, mas sempre fortalecendo ela para que ela consiga se sustentar. Percebem a diferença? E aqui eu tô comentando de 2 casos e tem outros dentro da lista. Tem muita gente que às vezes você fala assim, ah, mas eu trabalho com a parte. A pessoa trabalha com a parte espiritual e tem isso ainda? Claro que tem, gente. Porque ela tem algo a cumprir aqui, ela tem algo a aprender, ela tem algo a desenvolver, a evoluir. O fato de ela trabalhar não quer dizer nada. O que quer dizer é que ela tá contribuindo, tá fazendo, por exemplo, a caridade, tá trabalhando do lado do plano espiritual, cumprindo a sua missão, e isso pode ajudar. Mas lembra, ó, livre-arbítrio, se a cabecinha da pessoa ali tá baixa, ela pode trabalhar e ainda assim a energia dela tá lá embaixo. Então a gente precisa ajudar sim para que essa pessoa saia disso. Dá para sair. Tudo é possível. De novo, fé. Confiem, acreditem e façam o seu melhor para sair disso. Por hoje é isso, namastê, gratidão e até a próxima. Um beijo.